Eles ouvem as crianças rirem, sentem o cheiro do jantar sendo feito, batem os pés acompanhando o ritmo de uma música. Negam a Deus, mas desfrutam de sua benevolência. Mas esses privilégios são confiscados na entrada do inferno. Está escrito na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, que os transgressores serão banidos da face do Senhor. O inferno não conhece nenhum dos atos de bondade do céu, não conhece o fluir dos benefícios divinos. O único riso que os não arrependidos ouvem é perverso. Os únicos desejos que conhecem são egoístas. Para James Denney, teólogo escocês estudioso do Novo Testamento, os que rejeitam Deus atravessam uma noite em que não há amanhecer. O inferno é a sociedade na sua pior versão. O mais trágico é que o inferno tem a ver com indivíduos no seu pior estado. Ele traz à tona e reforça os traços mais feios nas pessoas. Os desejos serão desenfreados. Provocadores irão irritar-se e nunca encontrarão paz. Ladrões irão roubar e nunca terão o suficiente. Bêbados terão sempre o desejo de beber e glutões estarão sempre exigindo mais. Ninguém será satisfeito. Lembre-se do que está registrado em Marcos, capítulo 9, versículo 48. O seu bicho não morre. Thomas Vincent, cujos escritos datam do século XVII, já dizia que não só o incrédulo estará no inferno, mas o inferno também estará nele. A morte congela a bússola moral. As pessoas continuarão a ser como entraram. Quando afirma que quem é injusto faça a injustiça ainda, e quem está sujo suje-se ainda, Apocalipse capítulo 22, versículo 11, parece enfatizar a maldade do não arrependido que está no inferno. Os que não têm Deus continuam ímpios. O inferno não é uma casa de recuperação ou um reformatório. Seus membros não ouvem pais que exortam, pregações sinceras ou o Espírito de Deus. Não ouvem a voz de Deus, não ouvem a voz do povo de Deus. Passe uma vida inteira pedindo para que Deus fique em silêncio e Ele fará exatamente isso. Deus respeita nosso pedido de silêncio. O inferno é o lar escolhido dos insurretos, a prisão perpétua dos descontentes. O inferno está reservado não para aquelas almas que buscam a Deus, ainda que na luta, mas para aqueles que desafiam a Deus e se rebelam, para aqueles que não querem que Jesus reine sobre eles, como escrito em Lucas, capítulo 9, versículo 14. Por isso, mostrando o maior ato de justiça da história, Deus respeita esta preferência. Pode conferir em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Não é da vontade de Deus que alguém pereça, mas o fato de alguns perecerem ressalta a justiça de Deus revelada em Apocalipse, capítulo 21, versículo 2. Não entrará na cidade coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Deus deve castigar o pecado. Deus, inerentemente santo, tem de excluir o mal de seu novo universo. Deus, eternamente gracioso, nunca impõe sua vontade. Ele insiste para que os rebeldes continuem a bordo, mas nunca os amarra ao mastro. O renomado escritor C.S. Lewis convida à reflexão ao afirmar sua crença de que os condenados são, de certo modo, rebeldes bem-sucedidos até o fim. Para Lewis, as portas do inferno estão trancadas por dentro. Como um Deus amoroso poderia mandar pecadores para o inferno? Ele não manda. Eles se tornam voluntários. Uma vez lá, não querem sair. O coração dos loucos condenados nunca amolece. A mente deles nunca muda. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Apocalipse, capítulo 16, versículo 9. Ao contrário da ideia de que o inferno produz remorso, não é isso que acontece. Ele intensifica a blasfêmia. Você se lembra do homem rico em tormento? Havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele.
e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ele podia ver o céu, mas não pediu para ser transferido. Queria que Lázaro descesse até ele. Por que ele não perguntou se poderia se juntar a Lázaro? O homem rico se queixou de sede, não de injustiça. Queria água para o corpo, não água para a alma. Até o anseio por Deus é uma dádiva de Deus, e onde não existe a bondade de Deus, não há anseio por ele. Embora esteja escrito na Epístola aos Romanos, capítulo 14, versículo 11, que todo joelho irá se dobrar diante de Deus e toda língua confessar sua preeminência, os de coração duro irão fazê-lo com teimosia e sem adoração. Não haverá ateus no inferno, mas também não haverá quem busque a Deus. Contudo, ainda nos perguntamos, o castigo é justo? Uma punição como esta parece incoerente com um Deus de amor, um exagero. A rebelião de um pecador não justifica uma eternidade de sofrimento, não é? Deus não está reagindo de forma exagerada? Um homem certa vez me acusou de fazer a mesma coisa. Há alguns anos, quando minhas filhas eram pequenas, nós nos deparamos com um cliente impaciente em uma loja de conveniências. Minhas 3 filhas estavam escolhendo massas na prateleira. Como elas estavam demorando, ele se inclinou por sobre os ombros delas e gritou para que fossem mais rápidas. Vamos, crianças, andem depressa! Eu, no outro corredor, ouvi o que aconteceu, me aproximei dele e apresentei as meninas como sendo minhas filhas. Disse que elas não mereciam aquilo e pedi que se desculpasse. Ele subestimou o insulto, alegando que não tinha sido tão sério assim. Não, eu não insultei ninguém. Minha resposta? Não cabia a ele dar aquele veredito. Eram as minhas filhas que ele havia ofendido. Quem era ele para desafiar minha reação? Quem somos nós para desafiar a reação de Deus? Somente Ele conhece toda a história, o número de convites que os de coração inflexível recusaram e as calúnias que eles proferiram. Acusar Deus de injustiça? Ele passou uma fita de isolamento na entrada do inferno e pôs 1 milhão de sinais de perigo do lado de fora da entrada. Para descer as escadas do inferno, você teria de tapar os ouvidos, vendar os olhos e, sobretudo, ignorar o sacrifício épico da história. Cristo, no inferno de Deus, sobre a cruz da humanidade, clamando ao céu enegrecido. Deus meu, por que me desamparaste? É mais fácil você colocar o Oceano Pacífico em uma jarra do que descrever esse sacrifício em palavras. Mas uma das descrições poderia ser assim. Deus, que odeia o pecado, lançou sua ira contra seu Filho, que se encheu de pecado. Cristo, que nunca pecou, suportou o terrível abandono no inferno. A maior surpresa do inferno foi esta. Cristo foi até lá para que você não tivesse de ir. Contudo, o inferno não pôde contê-lo. Ele ressuscitou, não apenas dos mortos, mas das profundezas. Por sua morte, destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Hebreus capítulo 2, versículo 14. No Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, vemos que Cristo saiu do domínio de Satanás, declarando possuir as chaves da morte e do inferno. Ele é o administrador da eternidade. A porta que ele fecha, ninguém abre. A porta que ele abre, ninguém fecha. Graças a Cristo, esta terra pode ser o lugar mais próximo que você pode chegar do inferno. Mas, distante de Cristo, esta terra é o lugar mais próximo que você chegará do céu. Uma amiga falou-me sobre as últimas horas de sua tia. A mulher atravessou a vida sem temor a Deus ou respeito por sua palavra. Ela era ateia. Mesmo em suas últimas horas, ela se recusou a deixar que alguém falasse de Deus ou da eternidade. Somente seu Criador conhece seus últimos pensamentos e destino eterno, mas a família ouviu suas últimas palavras. A poucas horas de morrer, quase não se dando conta do que estava acontecendo ao redor, ela abriu os olhos. Dirigindo-se a um rosto que somente ela enxergava, desafiou. Você não me conhece? Hã? Você não me conhece? Será que ela estava ouvindo a sentença de Cristo? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Compare as palavras dela com as palavras de um seguidor de Cristo.
O homem à beira da morte não fazia segredo de sua fé nem de seu desejo pelo céu. 2 dias antes de sucumbir ao câncer, ele despertou de um sono profundo e disse para a esposa que estava vivendo em 2 realidades. Mas não tinha permissão para contar para ela, pois havia outros na sala. No dia de sua morte, abriu os olhos e perguntou à esposa se ele era especial por estar vendo tudo o que via. Enfrentando a morte com medo ou com fé, com pavor ou com alegria, para que todo aquele que nele crê não pereça, Deus faz a oferta. Nós fazemos a escolha.